Salve galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Fernanda Pena e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Já pensou em trazer um ar urbano, cheio de simplicidade, personalidade e charme para a sua casa? Isso é possível através dos detalhes, cores e texturas do estilo de decoração industrial. Esse estilo, ele vem ganhando cada vez mais lugar na decoração por ele ser muito versátil, sendo utilizado para criar tanto ambientes mais despojados como ambientes sofisticados. Canos, metais, madeira de demolição, superfícies sem acabamento, pisos de cimento e concreto, referências ao passado e objetos feitos em casa são alguns dos elementos que caracterizam esse estilo. Ou seja, tudo que fica mais escondido e não é muito apreciado nos demais estilos de decoração, na decoração industrial é muito valorizado. Nesse vídeo eu vou falar sobre a origem desse estilo industrial, suas principais características e algumas dicas para você decorar o seu espaço com esse visual aparentemente bruto, porém com muita personalidade. Então vamos lá! Esse estilo, ele surgiu na cidade de Nova York no século XX, entre as décadas de 1950 a 1970. Ele chegou à decoração graças à transformação de galpões, fábricas e estúdios em lares. Na época, esses espaços foram sendo transformados aos poucos em lofts e apartamentos de improviso. Como as pessoas que habitavam esses locais geralmente estavam trabalhando com um orçamento mais apertado, as características naturais da arquitetura fabril, como por exemplo, fiações expostas, vigas aparentes, tubulações, madeira, metal, concreto e paredes de tijolos aparentes, acabaram se tornando parte do espaço. Essas estruturas rígidas acabaram criando um impacto para os lares tradicionais, porque todo esse estilo de decoração e habitação fugia dos padrões. Todo esse movimento ficou conhecido como estilo industrial, que é uma opção urbana e contemporânea para a decoração. Agora eu vou falar sobre as principais características desse estilo, e eu gostaria de destacar 6 elementos principais. Eu vou começar falando sobre a importância dos ambientes integrados. Os galpões, eles eram conhecidos por ter amplos espaços e sem divisões, sem paredes, sem nada. Dessa forma, a principal característica desse estilo industrial seria a integração dos ambientes, ou seja, espaços amplos, abertos, funcionais e que criam áreas de convivência. Sem paredes, sala, copa e cozinha se tornam um único ambiente, ideal para receber amigos e familiares com muito conforto e estilo. A segunda característica são as superfícies e encanamentos aparentes. Esse estilo se baseia muito nos aspectos primários das construções, como paredes que ficam expostas sem revestimento, só com tijolo ou concreto, pisos em madeira, concreto ou cimento queimado, e também vigas aparentes, tubulações e encanamentos, que se destacam ainda mais se forem metalizados. Tudo isso exposto cria uma atmosfera urbana, além de geralmente representar uma diminuição no custo final da obra, já que você não tem que ficar tampando e escondendo os encanamentos, fiações e nem gastar com revestimento de parede. O terceiro elemento são as aberturas amplas. As janelas e portas são muito grandes e construídas geralmente de materiais como ferro, madeira e vidro. As portas dão versatilidade ao ambiente, permitindo ampliar o espaço ou dar privacidade. E as janelas acabam explorando mais a questão da iluminação natural. Então, o quarto elemento é a iluminação. Então, as janelas já focam nessa questão da entrada da iluminação natural. Só que a iluminação artificial também é um ponto de muito destaque para o estilo industrial. Porque você pode deixar aparente tubos de metal, que é onde passam as fiações dentro, ou então deixar a fiação aparente, como um lustre com várias lâmpadas pendentes,
Ou ainda pode prender luminárias do tipo holofote em canos. O ideal é você apostar em luminárias de metal com acabamento em tinta ou desgastadas, para dar um aspecto de pouco acabamento e remeter diretamente aos galpões das fábricas. O quinto elemento, e muito importante, são as cores e texturas. Costuma-se seguir uma paleta de cores mais neutras e texturas mais ásperas. Os mais utilizados são os tons de cinza, preto e marrom. Porém, o cinza é geralmente o predominante, porque ele remete diretamente ao concreto, que era o tom predominante nas fábricas. Mas você deve ter cuidado para não criar um ambiente monótono. E para isso, uma dica é fazer com que os tons mais intensos e vibrantes estejam presentes em pequenos acessórios, como por exemplo, almofadas, tapetes, cortinas e outros objetos decorativos. Além disso, uma opção para valorizar ainda mais esse ambiente são as obras de grafite ou arte urbana que são pintadas diretamente nas paredes. Esse tipo de decoração valoriza as texturas, como você já deve ter percebido, e os melhores, digamos, acabamentos são aqueles que possuem textura rústica, áspera e inacabada. Se você não deseja deixar a estrutura da sua parede aparente, por exemplo, uma opção é utilizar papéis de parede. Alguns são muito fáceis de aplicar e apresentam texturas idênticas a tijolinho à vista, parede de concreto, por exemplo. E o sexto e último elemento que eu gostaria de falar são os móveis e decoração. Se para os revestimentos a ideia de desgaste é a mais utilizada, o mesmo acontece para os móveis. Ele é um estilo caracterizado por peças menos glamourosas que os mesmos estilos da época. Os móveis tendem a ser feitos de metal ou até mesmo opções de alvenaria, como mesas, balcões e até mesmo armários construídos em concreto armado. Além disso, os objetos rústicos e envelhecidos são também muito comuns nesse estilo. Você já deve ter percebido que as características do estilo industrial tendem a ser mais rígidos e não tão aconchegantes. Porém, não é porque se trata de uma decoração no estilo industrial que esse ambiente deverá ter apenas elementos desse estilo. E para o mobiliário, existem mais dois estilos que combinam muito bem com o industrial, que são o rústico e o vintage. Para combinar com o rústico, você pode usar então esses móveis desgastados, opções em metais e até mesmo móveis antigos. E para o vintage, tons coloridos, com móveis de madeira natural ou até mesmo pallets são muito bem-vindos. Na hora de decorar qualquer cômodo, você tem que lembrar que o estilo industrial remete às fábricas de antigamente. Mas não é recomendado que os espaços fiquem tão impessoais como eram esses galpões. É interessante e muito importante você trazer memórias afetivas para esse local. Transformar uma casa em realmente um lar. Então é legal você estar colocando porta-retrato ou objetos simbólicos, como por exemplo lembranças de uma viagem, entre outros. Agora eu vou dar algumas dicas para você decorar a sua casa utilizando o estilo industrial. Vou dar mais alguns exemplos de salas, quartos, cozinhas e banheiros. Então, para as salas, o ideal é você mesclar o conforto dos móveis com as paredes expostas. Você pode focar em superfícies ásperas, rústicas e inacabadas, como eu já falei, e priorizar a integração dos ambientes, fazendo com que sala, copa e cozinha sejam um ambiente só. Também é muito comum para a decoração das salas as lâmpadas ligadas diretamente na fiação ou os lustres pendentes. Além disso, os elementos decorativos, como as almofadas, mantas, tapetes, podem seguir o mesmo estilo mais neutro do industrial ou se associar ao estilo vintage, que é o mais colorido, com cores mais vibrantes. Ainda tem mais duas ideias bem interessantes, que é aplicar cores nas tubulações, vou deixar uma foto aqui, e colocar as plantas em contraste com esses tons mais cinzas e neutros. Também vou deixar uma foto de exemplo aqui. Agora eu vou falar de dicas para os quartos.
Você pode deixar eles com uma sensação mais sóbria, fazendo com que a parede seja feita de concreto exposto. Já para mais aconchego, é interessante você utilizar mais os tijolos expostos e objetos de madeira. Além disso, também podem inserir elementos coloridos, se relacionando com o vintage, e também podem ser colocados gaveteiros de metal, aqueles que são utilizados para guardar documentos. Podem ser utilizados como cômodas ou rack para sua televisão, dá um charme a mais para o seu ambiente. E também é interessante você sempre procurar decorar com personalidade. E aquelas artes nas paredes, o grafite, fica muito legal. Agora, para as cozinhas, como eu já falei, é interessante que seja integrado com a sala, porque aí você cria um espaço para comer e socializar. Nelas são utilizadas bancadas de inox e móveis metálicos, além de eletrodomésticos retrô, peças com aspecto de desgaste, outros elementos em madeira, a parede com os tijolinhos expostos, além de também ser muito utilizado azulejos brancos, que remetem às estações de metrô de Nova York. Vou deixar um exemplo aqui para vocês. A cozinha também é um lugar ideal para você colocar lousas, luminárias do tipo holofote, nos trilhos, por exemplo. Não tenha medo de ousar. E por fim, eu vou dar algumas dicas para os banheiros. Não é muito comum a gente ver banheiros nesse estilo industrial, mas para um local que é decorado inteiro no estilo industrial, é interessante que o banheiro também seja feito assim. Então, no caso dos banheiros, o elemento principal é, claro, deixar os encanamentos aparentes. Mas no caso da iluminação, é importante você tomar cuidado com as lâmpadas ligadas diretamente na fiação, porque elas não podem entrar em contato com a água. Além disso, assim como nas cozinhas, é muito comum os azulejos brancos, remetendo às estações de metrô de Nova York, além de outros revestimentos rústicos. Então, vale lembrar que caso você tenha gostado muito desse estilo de decoração, mas não queira mexer muito na estrutura da sua casa, uma alternativa é incluir apenas elementos decorativos, como lustres pendentes, objetos de metal e móveis antigos. Além disso, você pode aplicar os papéis de parede com as texturas de tijolinho ou concreto e, se quiser mexer um pouquinho mais, deixar os canos aparentes. Eu vou fazer uma análise de algumas fotos de ambientes nesse estilo, para que você veja os elementos dos quais eu falei. Vamos lá? Eu vou colocar as imagens aqui na tela para vocês visualizarem melhor. Nesse banheiro, por exemplo, nós podemos perceber cores mais escuras, todo esse encanamento aparente, além desse ar mais antigo. Nesse outro, é visível também a utilização das cores neutras, como predominância da cor cinza. Ali, as iluminárias do tipo pendente. E é interessante falar que esse é um estilo industrial, pelos seus tons, pelas luminárias também, e não tem um encanamento aparente, não precisou mexer na estrutura, foi aplicado apenas um revestimento ali no fundo do box, para dar mais essa cara de rústico. Enfim, vou falar agora de algumas salas. Essa é clássica. Podemos ver os pés das cadeiras, são de metal. Tem ali a tubulação aparente, tijolo à vista. Sala tá tudo integrada com a copa. Temos também as prateleiras metálicas, os tons mais neutros, mas tem essas cadeiras mais azuis, alguns objetos coloridos, mais puxando para o estilo vintage. Essa é muito legal. Dá uma olhada no que eu falei. As plantas em contraste com o cinza do concreto. Aqui também temos a iluminação pendente, temos os canos à mostra que sai numa iluminação ali em cima da mesa, muito legal. Tudo, a laje, as paredes, vigas, tudo aparente, em concreto, não tem essa preocupação com revestimento. Tem um outro detalhe que eu não falei, mas é muito comum e é muito importante também para o estilo industrial, mas isso já é um pouco mais difícil porque depende muito da estrutura da casa. São os pés direitos altos ou até pés direitos duplos. Agora eu vou mostrar alguns quartos. Olha esse, que legal! Tem os tons mais escuros. Aí tem esse detalhe de tijolo, é uma textura, é um papel de parede, é um adesivo de parede. Tem as luminárias em trilhos, tem luminária pendente.
Os pés das cadeiras são de metal. Olha aqui o outro lado do quarto. Essa estante da TV, ela é metal com madeira, esse aspecto antigo, desgastado. É muito legal. Olha esse outro que fofo. Ele tem o tijolinho à vista, a cabeceira da cama em metal, tem os canos expostos ali da iluminação, tem também iluminação pendente ali na lateral da cama, não sei se vai dar pra ver muito bem. Tem as cores neutras, mas nos quadros, nesse abajurzinho, tem o colorido também, dando destaque para esses objetos. Olha esse outro, tem esses móveis mais desgastados, as luminárias pendentes, as cores mais neutras, porém objetos de decoração mais vibrantes, como as almofadas. Agora, para finalizar, exemplos de cozinhas, que é, olha que legal esse, tudo integrado, cozinha, copa e lá no fundo a sala de TV. Tem as tubulações aparentes, laje exposta, viga exposta, os tons mais neutros, as plantas dando contraste com o cinza e as cores mais neutras, a iluminação pendente dos canos. Só mais um detalhe, olha que legal, essas lousas, a parede é inteirinha lousa. Olha esse outro, que tem a textura ali na parede, tem as cadeiras de metal, as luminárias pendentes, as cores mais escuras, os tijolinhos ali brancos, azulejo de tijolinho branco. Ou seja, acho que já deu pra vocês entenderem qual é a desse estilo. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou enorme, eu tenho certeza. Eu falei demais, mas é porque é um tema muito legal, é um estilo muito diferente. Eu acho que tem que ser bem explicado, mas tenho certeza que agora você sabe identificar quando é uma decoração industrial. A decoração industrial é simples, prática, funcional, econômica e muito charmosa. E apesar de ser baseado no antigo, é a cara do atual. E aí, gostou? Utilizaria esse estilo na sua casa? Mas se você ficou com vontade de mexer na decoração, mas ainda não gostou muito desse estilo, espera que eu vou fazer vários vídeos de vários estilos diferentes para você poder escolher o seu favorito. Escreve para mim aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre esse estilo ainda e deixa sugestões de outros estilos que você gostaria que eu falasse. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou e se inscrever no canal. Um beijo, muito obrigada e até a próxima. Tchau!